Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, nós nos encontramos no segundo domingo do tempo comum. E aqui as Escrituras nos trazem uma imagem maravilhosa, que é do casamento. Sim, um casamento sonhado por Deus. Não de nossas experiências dolorosas e fracassadas, mas o casamento na sua essência mais profunda. E a melhor forma de manifestarmos a ideia de Deus sobre o casamento é exatamente o que as Escrituras, ou seja, a revelação nos apresenta, que é o amor que Deus sente pelo seu povo. Esse amor, ele é comparado, ele é equiparado ao amor conjugal, como deve ser, entre o homem e a mulher, entre a esposa e o seu esposo. Um amor que, de fato, sendo amor, abre mão das necessidades, das exigências, melhor dizendo, pessoais, egoístas, para compreender a noção de um casal. E é assim que se vive exatamente a proposta de Deus na harmonia entre homem e mulher. Com esta harmonia se abre então a possibilidade da vida. O Senhor nos coloca por meio da Sagrada Escritura, dizia então na primeira leitura, retirada do livro do profeta Isaías, o quanto ele é apaixonado pelo seu povo. E se serve da imagem então, por meio das palavras, de suas palavras, como nos coloca o profeta, da imagem entre esposo e esposa. Mas aqui existe um detalhe muito especial. É o esposo que se esforça para manter-se casado. Uma realidade, dependendo da cultura, como a nossa brasileira, que geralmente se dá ao contrário. É geralmente a esposa que se manifesta de forma mais generosa, perdoando, compreendendo e acolhendo o homem. Aqui, de modo maravilhoso, o Deus que se revela, o mesmo Deus do Antigo e Novo Testamento, já que não há mudança, o nosso Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, para dar exemplo do seu amor, diz que é Ele, Deus, na figura do marido, que se esforça, que perdoa a infidelidade de sua esposa. Não apenas perdoa a infidelidade da sua esposa, mas como Ele mesmo procura a reconciliação, com imagens muito concretas. Dentre essas imagens, sobretudo com palavras, vai dizer assim: não te chamarão mais abandonada, ou seja, aquela que saindo de casa foi abandonada pelos seus amantes. Não te chamarão mais de abandonada, e nem a sua terra será chamada de deserta, no sentido que não produz e não dá mais nenhum prazer. Mas o teu nome será minha predileta, e a tua terra será bem casada. Por quê? Porque o Senhor agradou-se de ti, e tua terra e a sua terra será desposada, redesposada, reconquistada, novamente amada. A imagem, diferente da aliança, como um anel, como o sinal do casamento, da fidelidade do amor entre o esposo e a esposa, aqui mais do que um anel, a aliança, a ideia da aliança e dessa fidelidade no amor é expressa por meio de uma coroa. Serás a coroa de glória na mão do Senhor. Uma coroa. Esta é a ideia do símbolo do redondo, do infinito, do para sempre. Uma coroa redonda ou então um diadema régio, diz então o Senhor, nas mãos de teu Deus, aquele que irá cuidar de ti. Você irá, então o seu povo irá resplandecer, a esposa irá resplandecer a glória do seu esposo, a fidelidade, a dignidade do seu esposo. Essa imagem é uma imagem belíssima, não mostra e não detrata, não diminui a figura do povo, mas considera a realidade da infidelidade. Aqui do povo e da ideia de igreja trazemos para a nossa realidade pessoal, a nossa infidelidade. E Deus não se limita no seu amor diante de nossas infidelidades, diante das nossas escolhas egoístas pelo pecado. O Senhor sempre perdoa. Essa é uma imagem, então, fortíssima para nos ajudarmos a superar as dificuldades no casamento ou no aconselhamento dessas dificuldades.
Querido irmão, querida irmã, é aqui exatamente que a beleza de Deus na revelação que está presente na Sagrada Escritura e que a igreja nos traz, nos mostra que inclusive a figura do homem, de Deus enquanto homem, enquanto pai, não é uma figura cruel. Não é esta imagem branca, machista, patriarcal, não. A imagem do homem criado por Deus, como o homem deve ser. Então Deus se iguala em imagem, por analogia, para dizer como o homem deve ser. E aqui nós temos essa ideia de um Deus amoroso, um pai amoroso, um esposo amoroso, um amigo fiel. É verdadeiramente aquilo, a grande imagem com a qual nós devemos sempre nos equiparar e buscar na perfeição que Deus nos chama a viver. Essa ideia do casamento, que está no livro de Isaías, no capítulo 62, aparece no Evangelho, com o conhecido sinal que Jesus realiza no Evangelho de João, o primeiro sinal que o Senhor realiza nas bodas de Caná. De modo extraordinário, o Senhor está aqui nos dizendo que todo o amor que Ele manifestou ao seu povo e a busca da fidelidade do seu povo e a constante busca de restaurar a dignidade do seu povo que o abandona por outros ídolos e alianças com outros povos, se dá claramente na ideia de que nós não podemos imaginar as maravilhas que Ele tem guardado para nós, como quem está casado e no momento passa por dificuldades, muitas vezes olha os momentos iniciais do casamento como os mais perfeitos. Na imagem que Deus traz para si, Ele nos diz, o casamento, Ele sempre esconde, sempre guarda momentos melhores quando o casal tem entre si a figura e a presença de Deus. Casados diante do Senhor, casados em nome do Senhor, casados para glorificar o Senhor, e não buscarmos a nossa própria glória. É assim que o casamento, a festa de casamento em Caná, o Senhor realiza um milagre. E então vai, em João capítulo 2, o mestre Sala reconhecer, como é costume, que as pessoas oferecem o melhor no começo. E quando os convidados já estão embriagados, nos diz as Escrituras, oferece o vinho menos bom. Aqui a ideia é a seguinte: a experiência com Deus não nos engana. Diferente da experiência com o mal, diferente da experiência com os vícios, diferente de tudo aquilo que nos inspira Satanás. É sempre a melhor proposta no começo e depois vem o pagamento, a exigência, que é a nossa alma. Todo vício começa sempre assim. Veja a bebedeira, veja as pessoas em droga-adição. A experiência é do prazer intenso e depois pense no adultério e depois o quanto sofre o cônjuge fiel, o quanto sofre, sobretudo, sofrem as crianças, a parte mais fraca na família, pela infidelidade, pelo egoísmo. O Senhor nos diz que nele o melhor está por vir. Assim como Israel viveu, o seu povo, Jerusalém e Sião, viveu toda a dimensão de uma aliança com o Senhor no perdão, eles não poderiam imaginar o que viria a acontecer com Jesus. E de modo ainda mais especial, o vinho novo que seria dado, o vinho melhor que seria dado por meio de Jesus, na experiência de nós, povo de Deus e igreja, e nós de modo particular, pessoal, individual, a experiência que podemos ter continuamente com Deus, como viveram os santos. Se é verdade que experimentamos individualmente uma lua de mel com o Senhor, se é verdade que nós participamos de uma paróquia, de uma capela, de uma comunidade de fé, nós participamos de uma nova comunidade, uma congregação, religiosos, enfim, nós muitas vezes nos prendemos apenas à lua de mel ao começo, mas nós, se somos fiéis, na certeza que não podemos duvidar disso, que Deus é fiel, Deus sempre tem o melhor diante dos nossos olhos, para que nós não o abandonemos e assim nós abandonemos a nós mesmos, nos desfigurando para aquilo que Ele nos criou. O Senhor nos criou para a alegria, porque na verdade a alegria que nós devemos aqui retomar é a alegria que aparece no fim da primeira leitura. Tu és a alegria de teu Deus. Ora, se somos a alegria do nosso Deus, é impossível nós não nos alegrarmos com a sua alegria. É impossível nós não nos sentirmos amados com o amor de Deus, porque somos a alegria de Deus. Isso porque Deus nos deseja felizes e alegres. Esta é a proposta do Senhor para nós, que aqui estamos cumprindo o propósito de nossas vidas aqui na terra com a nossa missão.
O propósito de Deus é a nossa verdadeira, concreta e real alegria. Não uma alegria fantasiosa, não por meio de uma ideologia, não por meio de operações, não por meio de medicamentos, não por meio daquilo que o mundo propõe como alegrias ou condições ou experiências ou êxtases especiais ou propostas de felicidade que o mundo oferece. Não, não é essa alegria, mas uma alegria verdadeira. Essa alegria verdadeira, ela é vivida na relação de fidelidade com o Senhor. E uma relação que vai amadurecendo com o tempo. Na verdade, nós amadurecemos com o tempo. Na verdade, é na relação com o Senhor, nesta grande imagem de amor conjugal, que nós vamos aprendendo não apenas quem é este Deus que nos ama tanto, mas aprendendo também quem nós somos, quem realmente nós somos. E a partir desta relação, descobrimos o quanto Ele nos ama, o quanto Deus ama você, o quanto me ama, o quanto ama a sua igreja, o quanto ama todos os seres humanos. É o amor imenso de Deus, não sozinhos, não separados, mas juntos, com a ideia de família e de casamento, com a ideia de família, casamento como povo, como comunidade, jamais sozinhos, nunca só para nós, mas para o seu povo reunido, a sua família, seus filhos. Querido irmão, querida irmã, nós concluímos hoje o nosso comentário, a nossa reflexão sobre o Evangelho deste segundo domingo do tempo comum, com a última leitura, ou melhor dizendo, a segunda leitura. A segunda leitura retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios vai nos colocar algo extraordinário. A dimensão da família de Deus, da igreja, do casal de Deus, ou seja, na medida que nós participamos do seu povo, na medida que somos participantes e integrantes da igreja, na medida em que nós somos também templos do Espírito Santo, filhos e filhas de Deus, chamados no mundo para manifestar a sua glória e alegrarmos o coração do nosso Deus, São Paulo nos traz para a comunidade de Coríntios esta grande imagem para toda a igreja, que existe uma diversidade. Diversidade, ele vai dizer em 1 Coríntios 12, diversidade de dons, diversidade de ministérios, diversidade de atividades, mas um mesmo é o Espírito, um mesmo é o Senhor, um mesmo Deus, um mesmo Espírito, um mesmo Senhor, um mesmo Deus. Aqui não há como nós não queremos olhar e deixarmos-nos levar pela imagem da figura do Espírito Santo. Um só Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador, único Deus Pai Todo-Poderoso. É nessa ideia de família, e somente na família querida por Deus, que nós podemos realmente compreender toda essa proposta, inclusive não apenas da nossa família, como também de igreja. Um único Espírito, o Espírito Santo, que é o amor. Assim conclui esse pequeno trecho de São Paulo. Em todas estas coisas se realiza um e o mesmo Espírito, na certeza de que dentro da família cada um tem um dom, assim também dentro da igreja. E não são os dons como o marido bem arrumado, como os filhos bem arrumados, como a esposa enfeitada, perfumada. Numa festa, as pessoas veem a família chegando e dizem: que família linda, que família bonita. Nós nos olhamos enquanto família e diz: puxa, nós nos preparamos para esta festa, nos preparamos na Eucaristia para o Senhor. Nós estamos todos arrumados para esta grande festa. É assim que podemos manifestar esta alegria no nosso coração e alegria também, revelar ao mundo a alegria que causamos em Deus. A certeza de uma alegria por meio da presença do Espírito Santo, pela presença do amor entre nós. A Santíssima Trindade, que vive a perfeita unidade, nos convida a participarmos desta unidade, quebrando as diferenças, quebrando tudo aquilo que nos leva, a partir do egoísmo, a separação, a divisão, tudo aquilo que pode nos afetar por meio de vícios, de violências e de tudo aquilo que contraria e fere o coração do nosso Deus. Esta maravilhosa imagem que hoje a Sagrada Escritura nos apresenta para a nossa reflexão e crescimento é verdadeiramente para que possamos manifestar ao mundo o quanto Deus ama a todos. Querido irmão, querida irmã, que seja esta semana, a partir desta e a continuidade desta reflexão por meio do Espírito Santo, inspirando o coração, mas sobretudo não apenas inspirando a reflexão, mas sobretudo a mudança de comportamento, a conversão.
para que a sua família seja mais feliz com a sua conversão, para que você não espere a conversão do outro, não se julgue precipitadamente já convertido o suficiente. Pela sua conversão, podemos manifestar no mundo o desejo de Deus para as nossas famílias, o desejo de Deus para o mundo, um mundo cheio de dons, um amor que é manifesto na segunda leitura, em 1 Coríntios, por meio do serviço, por meio de fazer o bem ao outro, e isso que revela a beleza. Certamente é este serviço, buscando o bem do outro, sobretudo o mais pobre, o mais fraco, o mais inocente, como a figura desse Deus, da figura do marido que ama a sua esposa, compreende a sua esposa, tem paciência com a sua esposa. Da mesma forma, o marido o esposo com a sua esposa. Da mesma forma, pai e mãe, os pais com os seus filhos, cuidando. Da mesma forma, a igreja, sobretudo com os mais pobres, aqueles que vivem na miséria, aqueles que passam por experiências de fracasso em todas as áreas da vida. Podemos amar, servir, cuidar por meio do Espírito Santo, através dos dons, diz então a Escritura, dos ministérios e de tantas atividades que o Senhor nos inspira. Enfim, um abençoado domingo e também uma semana repleta de desejo, de conversão, de mudança concreta, de experiência da alegria de Deus, e dissemos também alegria para o nosso Deus e alegria para o mundo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos.